Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do nosso vídeo de ligações químicas. Eu sou a Gisele e eu vou acompanhar vocês construindo mapas conceituais de ligações químicas a partir de exercícios de grandes vestibulares da região aqui do estado de São Paulo. Então, a nossa primeira questão foi da FAMECA, ali de Catanduva, e a primeira questão abordava a ligação química entre o fósforo, símbolo P, e o potássio, símbolo K, e o tipo de ligação entre eles. E essa questão, você pode ver a resolução e o mapa conceitual que eu acabei tendo que construir por conta dessa questão, dessa primeira questão. Então agora nós vamos começar modo apresentação, modo leitura. E agora nós vamos para a questão número 2, a questão da VUNESP. Vamos ver o que ela nos trouxe. Já vou copiar a questão aqui. Então, vamos ver o que esta questão trouxe na ocasião de 2018. Analise o gráfico que mostra a variação de eletronegatividade em função do número atômico. Então, se você está com a questão, grifa o termo eletronegatividade, a gente vai revisar isso. Devem unir-se por ligação iônica os elementos de número atômico. E aí, as propostas e um gráfico aqui. Vou jogar essas informações aqui no Paint. E aí eu quero que você que grifou o termo eletronegatividade, vou grifar agora também, o termo eletronegatividade, você tem que lembrar que a eletronegatividade é uma propriedade periódica em que o elemento que analisa a tendência que o elemento tende a atrair para si elétrons. E o gráfico de tabela periódica que mostra como é que a eletronegatividade varia na tabela periódica, ele é muito curioso. Esse gráfico tira os gases nobres e tira os gases nobres porque eles não têm nenhuma tendência em atrair para si par de elétrons. E o elemento de maior eletronegatividade, a gente até guarda uma fila, é o flúor. E para você chegar no flúor, você vai para a direita na tabela e para cima. Então, é esse o diagrama de eletronegatividade. Vou mostrar mais um pouquinho. A questão abordou e pediu para que você escolha em que momento você vai ter ligação iônica. E uma das definições que nós vimos no mapa conceitual anterior, vamos retomar, sobre ligação iônica é aquela em que ocorre entre elementos com grande diferença de eletronegatividade. Nota, não é grande eletronegatividade, é grande diferença. Ou seja, vai ter um que é muito eletronegativo com um que é pouco eletronegativo. Vamos voltar. Então, se eu quero ligação iônica, eu quero grande, vamos ver aqui, ó, grande diferença de eletronegatividade. Então, nós queremos elementos muito eletronegativos com elementos pouco eletronegativos. E é isso que é ligação iônica. Então, por exemplo, para a gente começar a abordagem, a gente pode até olhar para cá. Nota que o hidrogênio está aqui e a gente poderia consultar uma tabela periódica, a Unesp costuma trazer tabelas periódicas. O primeiro é o hidrogênio, o primeiro elemento. O segundo elemento é o hélio, que está aqui, ele não tem eletronegatividade. O terceiro elemento é o lítio. Notem que o lítio está aqui com baixa eletronegatividade. E isso faz sentido porque o lítio é metal. E aí vem somando 3. Vem adicionando o número atômico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O flúor é o elemento de número atômico 9. Vou pôr ele aqui. Aí segue a sequência, é o 10. O 10 é o neônio que está aqui na tabela periódica. Então, não tem gás nobre. Aí na sequência vem o 11. E o 11 que está aqui é o sódio, que é metal. Aí 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, o cloro é o elemento 17. Eu quero falar dele porque ele já está na primeira alternativa. Está aqui, o 17. Se você tem uma tabela periódica, você vai ver que esse 17 é o cloro e que esse 35 é o bromo. E os dois são ametais. Se os dois são ametais, olha, a eletronegatividade desse aqui, ó, vamos olhar, ó, é perto de 3 e do bromo a eletronegatividade é 3. Se um tem eletronegatividade 3 e o outro tem eletronegatividade 3, a diferença de eletronegatividade é pequena. E se é pequena, a ligação não é iônica. Na sequência, olha quem temos, 69. O elemento número atômico 69, ele está aqui um pouquinho perto de 70. Você pode ir contando quadradinho por quadradinho, lembrando de tirar os gases nobres. Pode consultar a tabela periódica também. Pode vir aqui nesse gráfico. O 69, eu acho que ele deve ser esse elemento que está aqui, ó. 69. E esse que está aqui do ladinho dele é o 70. Então, nota, a eletronegatividade deles é praticamente idêntica.
Então, entre eles, os dois são metais, mas praticamente não existe diferença de eletronegatividade. Se existe, ela é muito pequena. Então, não tenho de novo ligação iônica. Agora aqui, eu tenho o cloro, né, o 17. Olha a eletronegatividade dele, é perto de 3, vamos dizer assim, mais ou menos 3. O elemento 57, ele tá um pouco antes do 60, né? Esse aqui é o 60, volta 59, 50 e 57. Então, esse aqui é o 57, a eletronegatividade dele é perto de 1. Vamos colocar que a eletronegatividade dele é 1,5. Então, pela primeira vez, eu tenho uma diferença. Não é uma diferença gigantesca, mas dentre as alternativas, a primeira vez que eu tenho, pelo menos, alguma diferença. Há uma diferença de eletronegatividade. Se você está com uma tabela periódica na mão, você pode até notar que um é metal e o outro é metal, o tradicional para ligação iônica. Por enquanto, marco essa. Vou deixar aqui, depois eu volto com ela. O número atômico 15 está aqui, ó, pode seguir a sequência, ó, 11, 12, 13, 14, 14, 15. O 15 está aqui. Com o 16, ó, o 16 está aqui. Poxa, um tem eletronegatividade 2,5, o outro deve ter uma eletronegatividade mais ou menos perto de 2. Então, se um tem 2 e o outro 2,5, olha como é pequena a diferença de eletronegatividade entre eles. Então, na sequência, eu vou com 12, o 12 está um pouco acima aqui do 11, né? Esse é o 12. E aí você vai na sequência 17, o 18 gás nobre, lembra disso. O potássio é o 19 e o 20 está aqui. Os dois praticamente a mesma eletronegatividade. Um deles é 1, o outro deve ser 1,1. Então, como a diferença de eletronegatividade deles é pequena, nós temos aqui agora uma ligação que não é iônica. Então, a ligação iônica, que é aquela que se caracteriza por uma grande diferença de eletronegatividade, se dá na alternativa C, entre o cloro, que é um não metal, e o 57, que é um elemento que é metálico. Então, a gente pode até consultar a tabela periódica para ver quem é o elemento, mas agora vamos só retomar na questão, a gente tem que ir lá marcar a alternativa. Antes de marcar a alternativa, quero lembrar com vocês esse mapa conceitual. Existe grande diferença de eletronegatividade, então, entre metal, que fica aqui do lado esquerdo, e a metal, que fica aqui do lado direito. Dos metais, eles têm tendência a doar elétrons, os não metais têm tendência a receber. Então, os metais formam cátions, os ametais formam ânion. E tudo isso só porque ocorre uma transferência de elétrons, esse doa e esse recebe. E aí nós fizemos uma lista dos mais famosos metais que tendem a doar elétrons e os mais famosos que tendem a receber elétrons. E vimos como é que fica um íon de cada um deles. E vimos também como é que fica a fórmula do nosso composto, que nós chamamos de composto iônico. Voltamos para a questão, a nossa alternativa é a C, porque é aqui que tem a maior diferença de eletronegatividade entre os elementos. Nós vamos agora para a questão, vamos ver nosso tempo, vamos agora para a questão número 3, e a questão número 3 é da FAMERP. FAMERP é o vestibular de medicina daqui da região, da minha cidade, desta cidade. Vamos ver o que eu trouxe a questão. A combinação dos elementos cálcio e bromo forma uma substância solúvel em água de fórmula, eu tenho que descobrir, usar aquele mapa que eu acabei de te mostrar. Uma solução aquosa dessa substância é classificada como? Tenho que decidir se é iônica, se ela é condutora ou não, e aí para isso eu vou ter que te apresentar um novo mapa conceitual. E vamos ver, então, como é que a gente faz. Precisamos lembrar como é que é a ligação química. Existem muitas ligações químicas. Quando for de um metal com metal, nós chamamos de metálica. De metal com ametal, ou mesmo metal com hidrogênio, nós temos ligação iônica. E se for entre hidrogênio e ametal, nós temos ligação covalente. Cada ligação dessa forma um tipo de composto. Vamos dar uma olhada. A ligação metálica forma um composto metálico. A ligação iônica forma um composto iônico. Pera, não chuta não. A ligação covalente forma composto molecular. Os compostos metálicos podem ser, por exemplo, uma barrinha de ferro. O composto metálico ele é feito de um metal e ele é condutor de corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. E isso se dá porque ele possui o que nós chamamos de elétrons livres. Aquele mar de elétrons que se forma no composto metálico. É como se todos os metais atirassem seu elétron para a superfície, ficasse uma sopa de elétrons ou um mar de elétrons, e esse cátion fica ali mergulhado. E esse elétron livre, esse elétron fluídico, ele pode percorrer os diversos cátions, e isso permite que esse composto seja condutor de corrente elétrica. O composto iônico, ele também é condutor de corrente elétrica,
Mas aqui ele é condutor no estado líquido e em solução aquosa. Cuidado que não é a mesma coisa. O estado líquido é um estado físico da matéria. É o estado de mobilidade das partículas envolvidas e algumas propriedades quanto ao estado líquido são importantes de você guardar. Agora, em solução aquosa significa que você colocou na água. Por exemplo, o óleo de cozinha ele está no estado líquido, ele não está em solução aquosa. Então, o composto iônico ele vai conduzir tanto quando ele estiver no estado líquido, como quando ele estiver em solução aquosa. Vocês vão acompanhar a aula com Tur, um gatinho diferente. Um dia eu conto a história para vocês. Vou contar já, né? Melhor. Tur é um gatinho que eu adotei, macho, mas quando eu adotei não tinha testículo. E até eu castrar, sem testículo. O testículo estava dentro. Um caso raro na medicina veterinária. Teve que abrir a barriguinha dele para tirar os 2 testículos dele estavam dentro da barriguinha. E a cirurgia dele, teve que fazer uma cirurgia como se ele fosse fêmea. E como eu achava que ele era fêmea, eu chamei ele de Turmalina. Mas é ele. Ele é lindo. Voltando para nossa aula. Olha, então o composto iônico, lá, ele é condutor de corrente elétrica. Ele é condutor de corrente elétrica tanto no estado líquido quanto em solução aquosa. E ele é condutor por um motivo, ele possui íons livres. Então, quando esses compostos iônicos são jogados em solução aquosa, o íon, o cátion e o ânion se desprendem. A água desprende um íon do outro e você tem um íon livre. E é esse íon que carrega a corrente, o movimento de elétrons, né? Carrega a corrente elétrica, essa é a ideia. A regra para um composto molecular é que ele não é condutor. Então, quase sempre que você encontrar um composto molecular e tiver que responder se conduz ou não, resposta, não, composto molecular não conduz. Tem uma exceção, e a exceção é para ácidos em solução aquosa. Então, composto molecular, se for um ácido e se está junto da água, será condutor. Mas, para a gente responder essa questão, eu preciso olhar de novo esse mapa conceitual. Então, veja só, eu inclusive vou até, talvez, copiar ele aqui pra gente, vou até dar vou copiar ele aqui, só pra gente lembrar essa parte aqui, olha. Vou jogar lá no Paint. Até diminuir ela um pouquinho. Vou deixar aqui. Vou lembrar o que a questão nos trouxe. Aqui a questão. Vou copiar as opções da questão. Nós temos que fazer a ligação entre o cálcio e o bromo. Vou deixar a questão aqui, nesse cantinho deve estar a minha foto. E ainda vou trazer esse mapa que está aqui para a gente lembrar que tipo de composto que é. Então, nota que nós precisamos lembrar muitas coisas para sabermos as ligações químicas. E talvez essa seja a grande dificuldade de estudar ligação química, né? Então, ó, tá tudo exprimido aqui, mas você tem todos os slides disponíveis para você. Então, vamos começar aqui, ó. Nós queremos para eliminar figuras. A ligação entre o cálcio e o bromo. Essas são as minhas opções. Eu tenho que consultar a tabela periódica, eu vejo que o cálcio é da família 2A. E se ele é da família 2A, ele fica mais 2. Então, cálcio da família 2A, ele adquire carga mais 2. O outro é o bromo. O bromo é do grupo 17, família 7A. Então, bromo, ele fica Br-. E aí, naquela história de escorregar, né, que a gente brinca, fica assim o composto CaBr2. Ele chama brometo de cálcio. Então, a gente já viu que só pode ser essa alternativa ou essa. Então, ficamos entre duas. Ou é a B, ou é a D. E ainda tenho que saber se ela é classificada como condutor ou não. Bom, se o cálcio é um metal e o bromo é um ametal, a ligação entre eles é iônica, portanto é um composto iônico e ele é sim condutor. Então, se é uma substância condutora, nosso gabarito é a letra B. Vamos para cá, vamos para cá, voltando na questão. Então, nosso gabarito da FAMERP, a alternativa correta, a letra B. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo para ele não ficar muito longo e até para salvar ele, para não demorar tanto. E aí eu vou mandar esse vídeo e vou chamar ele de parte 2 e na parte 3 a gente dá continuidade. Observa aqui, quanto mais mapa conceitual eu faço em cada aula, eu consigo adiantar questões com vocês. E para
Nossa temática, ligações químicas, só falta covalente. Bom, acabamos agora a parte 2. E eu espero você pro próximo vídeo, que agora vai sair daqui a pouco, prometo.